Episódio 94, Dragon Quest Dai no Daibu Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. Os acontecimentos desse episódio equivalem à metade do capítulo 325 até o 328 do mangá. O episódio começa retomando acontecimentos do episódio anterior. Vemos o Avan sendo capturado e se despedindo dos seus discípulos. Vemos o Avan preso dentro da esfera, e a feição dele aqui no anime parece que ele está preocupado. No mangá ele parece tranquilo e confiante que seus discípulos darão conta. Pop promete que eles vão surrar o Rei do Mal pelo Avan. No mangá ele diz que eles vão quebrar esse ataque do Rei do Mal e atacá-lo. Vern diz que isso é uma piada. Lahardt e o Rin ficam preocupados, dizendo que o Vern vai atacar, e o Pop os tranquiliza dizendo que o Vern não ataca nessa postura. Ele passa a explicar que aquilo é uma técnica defensiva que funciona como um contra-ataque. E as técnicas do Vern são fortes o bastante para ele não precisar dessa postura. E essa postura o Vern só usa contra inimigos poderosos de verdade. O Vern deixa que o inimigo ataque ele primeiro, e é assim que ele consegue atingir o oponente usando suas técnicas de ataque, defesa e magia, causando destruição total. No mangá não temos esse flashback do Dai sendo atacado pelo Vern. Pop destaca que o Vern precisa de muita energia acumulada para conseguir usar esse ataque. E deduz que essa postura provavelmente permite que o Vern consiga conservar a energia dentro de seu corpo, para depois soltá-la de uma só vez. O Vern começa a acreditar no que o Avan falou sobre o Pop quando se despediu. Afinal, o Pop conseguiu analisar a técnica suprema do Vern. O Rei do Mal pergunta o que isso muda e como o Pop pretende lutar. No mangá, ao invés do Vern perguntar o que isso muda, ele é incisivo dizendo que isso não muda nada. Dando sequência aos acontecimentos do anime, o Vern conclui que ninguém é capaz de quebrar sua postura. E não adianta eles quererem ganhar tempo, os ferimentos do Dai foram causados pela aura sombria e não podem ser curados por feitiços. Pop só vê uma forma de atacar o Vern, acertá-lo logo após ele desferir um ataque antes que ele carregue outro. O problema é que todos estão feridos. O Vern toca o terror, dizendo que sempre pode começar atacando. Já bate aquele desespero no Rin e no Lahardt. Pop chama a atenção dos dois, dizendo que não queria pedir isso para dois estranhos como eles. Com muita determinação, Pop pede que os dois deem suas vidas para ele, deixando Lahardt e Rin chocados. E é a partir daqui que o episódio começa a melhorar. Vern ataca Dai e Pop, da mesma forma o Rin, e depois Lahardt, inclusive fazendo ele sangrar. O grupo da Rainha Flora observa a batalha de longe, vendo vários flashes de luz. Lomberuk em pensamentos comenta que ou o Rei do Mal cai ou o mundo dos humanos acaba. A cena volta para onde está acontecendo a batalha final, e Vern continua dando uma surra no grupo do Dai, com direito à reação dos demais que estão presos nas esferas ali preocupados com os seus amigos. Enquanto Vern se diverte com a situação, e afirma que nesse jogo a vitória é dele. Pop e Dai parecem bastante debilitados e o Pop acredita que o plano dele não deu em nada. Lahardt, com dificuldades, pergunta o que eles devem fazer e confessa que chegou em seu limite. Pop quer que eles sejam escudos para o Dai. O plano era que os três fossem atingidos pelo ataque do Vern para criar uma abertura e o Dai poder atacar. Porém, ele lamenta ter subestimado o Rei do Mal e Vern prepara a muralha calamitosa para acabar logo com isso. No meio do caminho, alguns Hitomis serão atingidos, segundo Vern, e Shio se apavora porque ele é o que está mais próximo. E Vern demonstra sua maldade, dizendo que vai lançar a muralha calamitosa de forma mais devagar, só para poder saborear por mais tempo o medo que seus adversários estão sentindo. Em uma boa cena, ele lança o seu ataque. Eu sei que estão todos debilitados, mas será que um Urura não resolveria, nesse caso, para escapar do ataque? Afinal, tá vindo tão lento. Vern dá gargalhada, o Pop não gosta disso. Mesmo diante dessa grande ameaça, Pop afirma que não vai desistir. Ao som de uma música digna de um protagonista, Pop é o primeiro a se levantar, jurando que vai sobreviver à muralha calamitosa. Ele fala que necessita que o ataque supremo do Vern seja usado mais uma vez. Lahardt reluta e chama o Pop de idiota, e lembrando que ele, o Rin e o Avan acabaram fracassando. Pop responde que ainda que fossem 10 pessoas não conseguiriam. Porém, o Vern fica vulnerável logo após usar sua técnica suprema. O Dai se manifesta dizendo que essa era a mesma ideia que ele teve. Porém, sozinho, o Dai sabia que não conseguiria fazer isso, ele ia acabar morrendo. Pop fica feliz que o Dai tenha percebido também e afirma que o Dai não está mais sozinho. E os três levarão o ataque pelo Dai para que ele possa revidar. Pop não tem certeza se vai dar certo, e eles ainda têm que deter a muralha calamitosa e depois fazer o Vern assumir a postura. Shio entra em desespero, pois está quase sendo atingido. Quando Pop se prepara para fazer algo, alguém passa em alta velocidade do lado dele. E meus amigos, é a vez do Rin brilhar. Vemos ele se esforçando para deter a muralha calamitosa.
Tio fica feliz e agradecido por ser salvo. O Rin apoia o Pop, mas acredita que não conseguirá sobreviver. Lionheart se levanta e fala que o Rin ganhou o respeito dele. Ele segue dizendo que não pode deixar que o Rin o derrote em dedicação ao Mestre Dai. Vemos que Lionheart não consegue mais enxergar. Ele pergunta para que lado está o Vern, e Rin responde. No mangá, o Rin não dá nenhuma resposta. Ele apenas grita porque está fazendo muito esforço para deter a muralha calamitosa. Temos esta bela cena do Rin rompendo a muralha, e ele consegue dispersá-la, salvando a todos. Vemos o Vern bastante insatisfeito. Em meio à poeira, Lionheart e Rin surgem para atacar o Vern, surpreendendo ele, dispostos a sacrificarem suas vidas nesse último ataque. Os dois sabem que não podem vencer e o plano deles é usar seus corpos como se fossem armas. A cena se passa em câmera lenta, vemos que o Vern analisa eles atacando, concluindo que eles estão prontos para morrer. Ele percebe a intensidade dessa investida dos dois, e ele se vê forçado a assumir a postura para contra-atacar. O Vern consegue simplesmente detonar os dois ali, fazer o combo dele terminando com a Fênix Imperatriz, mas ele não contava que o Pop atacaria com Medoroa. Por um pequeno período, o Vern não consegue se mexer normalmente e está prestes a ser atingido pelo Medoroa. E no último momento ele consegue se mexer e se defender com a asa da Fênix, rebatendo para longe o Medoroa. O Vern reconhece que o Pop conseguiu assustá-lo. Do alto de sua grande confiança, o Vern diz que infelizmente acabaram as opções de Dai e Pop. Quando o Vern pensa em sair da sua postura defensiva, ele sente uma ameaça vinda do Pop e do Dai. Lionheart faz o sinal do like, mostrando que está vivo, e esse é o melhor momento para você deixar o like nesse vídeo e não deixar o Lionheart no vácuo. Em pensamentos, o Pop demonstra toda a sua gratidão para com Lionheart e Rin. Pop e Dai se colocam em postura de ataque, e o Vern diz que eles podem vir com os ataques finais deles. E o Pop o provoca. Curioso é que na legenda aqui ficou o reizinho do mal. Porém não é bem isso que o Pop diz, como vemos aqui no mangá. Ele trata o Vern com bastante respeito. Pop passa a fazer aquela pressão psicológica. O Vern simplesmente não liga e diz que o Giga Thrash e o Medoroa não funcionam contra ele. O Dai conta que a intenção do Pop não era derrotar o Rei do Mal com seu Medoroa, e sim mostrar uma abertura perfeita. O Pop conseguiu confirmar, como ele imaginava, que o Rei do Mal congela após lançar o seu ataque. E mesmo conseguindo se defender, o Vern não conseguiu rebater o Medoroa de volta para o Pop, diferente do Mr. Vern. Pop conclui que se eles atacarem nessa janela de oportunidade, mesmo feridos, eles têm chance de dar a volta. Pelo que o Pop dá a entender, o Vern nem sabia dessa falha, pois sua postura nunca falhou antes em derrotar alguém, pois usar a sua técnica suprema significa obliterar os seus inimigos. Pop se mostra confiante como nunca antes. Em um tom irônico, ele ainda dá um conselho para o Rei do Mal não sair por aí mostrando tantas vezes a sua técnica suprema. E segue provocando, dizendo que se o Vern quiser garantir a vitória, ele tem que atacar normalmente. E a provocação do Pop parece estar funcionando. Temos uma cena extra do Avan comentando sobre o Pop, concluindo que, como eles estão esgotados, seria muito pior se o Vern atacasse normalmente. E a intenção do Pop é provocar o Rei do Mal para que ele use sua técnica suprema outra vez, acreditando que o Vern tem confiança absoluta sobre sua técnica. No mangá o Avan não aparece, mas temos ali um diálogo parecido em que o narrador fala mais ou menos a mesma coisa que o Avan falou aqui no anime. E a aposta do Pop que o ego do Rei do Mal falaria mais alto tem um resultado positivo, pois o Vern acaba aceitando o desafio. O Vern é tão confiante que ele quer ver se essa provocação do Pop vai valer a pena, e ele admite que não imaginava ter uma fraqueza como essa. O Rei do Mal ativa novamente seu terceiro olho. Lionheart e Rin, que surpreendentemente ainda estão vivos, já não conseguem resistir e também são transformados em esferas. Aqui no anime eles deram uma ênfase maior aí para mostrar que os dois tinham sido capturados. No mangá é mais simples, a gente só vê ali o raio pegando eles, mas não mostra as esferas. Nos é mostradas as reações do Avan, Ryunk e o Crocodile ali fazendo comentários sobre o que está acontecendo. E a maior preocupação é que o Dai e o Pop não estão em condições de quebrar a postura do Vern. O Rei do Mal conclui que o Dai não tem energia para usar outro Giga Thrash e confia que se for atacado com Medoroa ele vai conseguir refleti-lo, se achando invencível. Vern questiona como eles darão o golpe derradeiro nele. Pop vai carregando o feitiço e ao mesmo tempo passando poder mágico para seu cajado, respondendo que quem derrota o Rei do Mal é sempre o herói. De maneira heróica, Pop diz que ele será o escudo contra a técnica suprema do Vern. Pop se lembra do Matorif usando dois feitiços ao mesmo tempo e comenta ali em seus pensamentos que achava que talvez conseguisse fazer isso agora. Vern dá risada e diz que o Pop é muito talentoso, e o que o Pop está fazendo pode ser melhor do que um único Medoroa. Mas ele comenta que achava que o Pop fosse mais esperto, e pergunta se o Pop não fez as contas. Pop questiona e o Rei do Mal passa a dar a sua explicação, supondo que o feitiço do Pop seja tão poderoso quanto o Ionazum, e que o Pop possa dar bastante dano com seu cajado, somado dá apenas 2. Vern pergunta sobre o terceiro ataque dele.
afirmando que um humano frágil como o Pop não serviria nem mesmo como escudo. Temos uma representação do que aconteceria com o Pop, em que o Vern reflete o feitiço do Pop e depois despedaça a arma dele. E o Pop seria atingido pelo próprio feitiço refletido e também pela Fênix Imperatriz. Isso acabaria com o Pop e a Fênix Imperatriz ainda atingiria o Dai. Vemos o Pop tenso e ele engole em seco. Vern afirma que os dois acabarão em cinzas. Pop se mantém firme em seu propósito. Dai começa a falar sobre o Pop, que no início era um tanto atrapalhado, mas que desde o começo está com Dai nesta guerra. Dai reconhece a amizade do Pop e confia nele depois de ele ter salvo Dai tantas vezes. E se o Pop disse que vai criar uma abertura é porque ele realmente vai. Convicto, Dai grita que ele só precisa confiar no Pop e focar em seu poder. Rola um discurso do Pop sobre eles não estarem sozinhos, reconhecendo que as pessoas que eles enfrentaram e que acabaram ajudando eles foram importantes para eles chegarem nesse momento de enfrentar o Vern. Todos eles estão conectados pelos laços das almas. E mesmo que o Vern não possa ver, a força desses laços vai fazer com que ele se surpreenda. Vern afirma que o poder das almas deles não será capaz de matá-lo. Pop lidera o Dai e deixa com ele a responsabilidade de dar o golpe final. Sozinho, Pop parte para atacar o Rei do Mal, atacando primeiro com o Yonazun, seguido do cajado, que é partido pelo Vern como ele havia dito que faria. Em câmera lenta vemos a expressão de medo no rosto do Pop e o olhar implacável do Vern que está prestes a acabar com o Pop que ficou indefeso. A Fênix Imperatriz é lançada e atinge o Pop, deixando todo mundo tão surpreso e apreensivo como a Leona. Crocodile lamenta e admite que o Vern tinha razão. Vern afirma que estava certo e ri com o triste fim do Pop. Mas para nossa surpresa, Pop não morreu e está com um leve sorriso no rosto. Vemos que a Fênix Imperatriz começa a ser absorvida pelo peito do Pop, desfazendo o sorriso do rosto do Vern. E nos é mostrado que no peito do Pop estava o espelho de Shahal. E nessa cena insana, Pop reflete o ataque, mandando de volta para o Vern. E a cena se encerra com um close no herói desse episódio. E só esse final já valeu o episódio 94. Tivemos um episódio com a qualidade um pouco melhor até do que o episódio anterior, e uma adaptação mais dinâmica do mangá que tem bastante diálogo nessa parte. Temos ali alguns pequenos acréscimos que ficaram legais também pro anime. Temos o episódio emocionante, o episódio que empolga a gente, e o Pop sendo genial, liderando o grupo, liderando o próprio Dai, demonstrando uma grande coragem e determinação. Mostrando que o Pop se tornou um grão feiticeiro ainda mais poderoso do que seu mentor Matorif, além de demonstrar uma inteligência e um poder de análise tão grandes quanto do próprio Mestre Avan. O Dai conseguiu perceber a falha no ataque do Vern, porém o Dai é naturalmente um gênio, já que ele tem os genes de batalha e a experiência dos Cavaleiros do Dragão anteriores. Já o Pop, embora tenha demorado um pouco mais para conseguir analisar e perceber isso, ele conseguiu graças à sua inteligência, que eu acredito que foi desenvolvida no treinamento dele com a Van e na observação dele de estar sempre assim tão próximo de seu mestre, além da sabedoria que ele acabou adquirindo ao treinar com seu mentor Matorif. Eu fiquei realmente apreensivo, achando que talvez o Pop pudesse morrer. Tudo isso me pareceu fazer parte da própria estratégia do Pop. Ele queria que o Rei do Mal acreditasse que de fato ele estava com receio de não conseguir. E eu nem me lembrava mais que ele poderia usar o escudo de Shahal. Pop conseguiu fazer o maior feito de todos. Ele não só conseguiu neutralizar a postura do Vern, como contra-atacou com o espelho de Shahal. Com certeza esse foi um feito lendário. Eu não sei pra você, mas na minha visão, Pop é o verdadeiro sucessor do herói Avan. Ele merece ser reconhecido como o herói. Já o Dai, embora seja o herói por título, eu o vejo mais como o sucessor do Cavaleiro do Dragão do que o herói. E é uma pena que o Dai tenha caído tanto no decorrer do anime, principalmente depois da morte do seu pai Baran. Infelizmente, poucas vezes o Dai tem brilhado nessa luta final, a ponto de que o feito do Pop superou e muito qualquer feito do Dai contra o Vern até agora. Com certeza o Pop é o grande destaque desse episódio e também o Rin merece o seu reconhecimento. Tanto o Rin quanto o Pop imitaram nesse episódio. A cena do Rin até me lembrou um pouco a cena do Android 17 quando ele detém o ataque do Jiren. Aliás, se o Rin tivesse morrido ou mesmo dessem a entender que ele morreu, eu penso que a cena dele seria ainda mais épica, mas os autores não tiveram coragem de matar ninguém até agora nessa batalha final. Eu fiquei bastante satisfeito com esse episódio que entregaram aí um bom trabalho e espero que eles melhorem ainda mais daqui pra frente, afinal de contas a gente tem só mais 6 episódios pro fim do anime. E você, o que achou do episódio 94 de Dragon Quest Dino Daibu Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo. Sou foda.